beleza? Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou voltando aqui então para falar de novo sobre física, tá? Então hoje, princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes está relacionado com empuxo. Pessoal, mas o que seria empuxo? Vamos lá então, ó. Todo corpo total ou parcialmente mergulhado em um fluido em equilíbrio recebe dele uma força vertical para cima, denominada força de empuxo, simbolizada por E ou por F de E. O módulo da força de empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo e sua unidade de medida no SI é o Newton, tá pessoal? Então tá, pessoal, assim fica meio vago, né? Então vamos tentar compreender na prática o que seria empuxo, tá? Pessoal, ó, vamos pensar em algumas situações aqui. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já brincou em uma piscina, tá? E aí vocês já brincaram com uma bola, por exemplo, né? Aquela brincadeira de levar a bola até o fundo da piscina e depois soltar. Essa bola, ela sobe rapidamente, não é isso? Por quê? Quando a gente leva essa bola até o fundo, ou pelo menos próximo do fundo da piscina, essa bola ela sobe rapidamente. Pessoal, isso por causa da força de empuxo. Então tá, primeira situação aí cotidiana. Então a gente já viu essa força, a gente só não sabe exatamente defini-la, tá? Uma outra situação, brincando nessa mesma piscina, eu tenho certeza que vocês já tentaram pegar uma pessoa, não é isso? Ó, tentar pegar uma pessoa dentro d'água. Pessoal, quando a gente tenta pegar uma pessoa dentro d'água, a gente vai fazer muito menos força. Então a gente pode fazer um teste, tentar pegar uma pessoa fora d'água e depois tentar pegar essa mesma pessoa dentro d'água. Pessoal, dentro da água nós vamos estar fazendo muito menos força. Por quê, pessoal? Porque na água nós temos a força de empuxo, que vai ajudar a carregar essa pessoa. Então, consequentemente, nós vamos estar fazendo menos força. Beleza, já vimos aí essas situações práticas, tá? Ótimo. Mas agora, pessoal, vamos então definir o que seria empuxo mesmo. Ó. Pessoal, então vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar nesse sólido. Então aqui eu tenho um cilindro. E aí aqui eu tenho um recipiente com um líquido qualquer, como por exemplo, água, tá? Então esse recipiente aqui ele está cheio de líquido, ele está cheio de água, tá pessoal? E aí eu vou colocar esse sólido dentro deste recipiente. Pessoal, concordam comigo que quando eu vou colocar esse sólido dentro de um recipiente que tem um líquido, aonde esse sólido estiver, eu vou ter que deslocar uma quantidade de líquido, não é? Porque se o líquido estiver ali, eu não consigo colocar esse sólido. Então, aonde esse sólido entra, eu tenho que deslocar uma quantidade de líquido. Nesse caso, como o nosso recipiente ele contém água, então eu vou ter que deslocar uma quantidade de água. Certo, pessoal? Beleza, ótimo. Então, aqui, o que nós temos? Ó, vocês percebam que o sólido aqui ele está projetado, ele está em perspectiva, tá? Então, pessoal, essa quantidade de líquido que eu vou estar deslocando para colocar esse sólido, ele tem um peso, não é? Essa quantidade de líquido vai ter um peso. Aí esse peso, pessoal, ela vai estar fazendo uma força vertical, de baixo para cima, que é a chamada força de empuxo, certo? Então, dessa maneira, eu posso estar definindo empuxo como sendo o peso de líquido deslocado. Então, o empuxo é o peso de líquido deslocado para se colocar um sólido dentro de um líquido. Tá? Então, eu vou colocar um sólido dentro de um líquido, eu vou ter que deslocar líquido para que esse sólido entre naquela posição. E aí, o peso daquele líquido deslocado, ele vai ser quem? Ele vai ser a força empuxo. Certo, pessoal? Beleza, já sabemos então que empuxo é o peso de líquido deslocado. Mas agora vamos tentar definir isso daqui. Pessoal, ó, peso de líquido deslocado. Então, quem que seria o peso de líquido? Ó, então, eu posso definir que empuxo é quem? Ó, eu posso definir que empuxo é igual. Quando a gente fala em força-peso, nós estamos falando em quem? Nós estamos falando em massa multiplicada pela gravidade, não é isso? Como eu estou falando de peso de líquido, então seria a massa do líquido multiplicada pela gravidade. Então, ó, esse PL é peso do líquido, o ml, massa do líquido, tá? Beleza? Tudo bem? Pessoal, só que ó, na física, geralmente, a gente tem que tentar substituir essa massa aqui por uma outra relação, ó, que a gente já conhece. A gente já viu que densidade, quando nós... Deixa eu pegar essa caneta mesmo. A gente já viu que quando nós estamos falando sobre densidade, ó, que eu simbolizo pela letra D, nós temos uma massa dividida pelo volume. Não é isso? Então, olha, pessoal, se eu tenho que densidade é massa dividida pelo volume, eu posso reescrever isso aqui, ó, passando esse volume para lá. O volume está dividindo a massa, ele passa como? Ele passa multiplicando, não é isso? Então, eu posso reescrever isso aqui, ó, como massa
é igual a densidade multiplicada pelo volume. Então, nós podemos estar relacionando, sempre que a gente tem massa, nós podemos estar substituindo pela densidade multiplicada pelo volume, certo? Massa, então, substituo pela densidade multiplicada pelo volume. Então, pessoal, ó, o que eu posso falar? Dessa maneira, eu posso falar que empuxo seria quem? Ó? Empuxo seria a massa, aliás, empuxo seria a densidade do nosso líquido, né? Ó. Então, estou substituindo massa por D vezes V. Então, a densidade do líquido vezes a gravidade e vezes o volume de líquido. Beleza? Dessa maneira. Então, pessoal, assim nós conseguimos definir empuxo. Tá? Então, a força de empuxo, ela seria quem? Ela seria densidade do líquido multiplicada pela gravidade do líquido e multiplicada pelo volume de líquido. Certo? Dessa maneira. Então, essa é a definição de empuxo, tá, pessoal? Então, ou seja, o empuxo depende da densidade, depende da gravidade e depende do volume de líquido, tá? Então, pessoal, beleza, agora que nós já sabemos o que é empuxo, agora nós vamos falar sobre as condições de flutuação. Então, quando que um corpo flutua e quando que ele fica submerso. Pessoal, ó, então tá, vamos pensar aqui que nós temos dois recipientes, ó, recipiente 1, recipiente 2. No primeiro recipiente, nós temos uma condição de flutuação. Então, nesse recipiente que tem um líquido, tá? E aí, nós temos um corpo, eu vou colocar um sólido nele e eu quero ver se esse sólido vai flutuar ou se ele vai ficar submerso. Pessoal, para que esse sólido flutue, o que eu preciso? Ó, esse sólido, claro que ele tem uma força-peso, né? Quando nós estamos falando de um sólido, ele tem uma força-peso, certo? Só que, quando a gente coloca esse sólido na água, aí nós temos uma força de empuxo, não é isso? Que é uma força de baixo para cima vertical, certo? Então, para que esse sólido flutue, o peso dele tem que ser menor que o empuxo. Por que isso, professor? Porque, olha, gente, nós já vimos lá que quando nós temos duas forças na mesma direção, mas com sentidos contrários, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que subtrair. Então, ó, aqui vocês conseguem perceber que a força empuxo, ela é maior que a força peso. Então, ou seja, a resultante dela vai ficar posicionada para cima. Então, ela vai levar esse sólido para cima, certo? Então tá, beleza. Então, quando o peso é menor que a força empuxo, nós temos uma flutuação. Então tá, mas aí nós vamos tentar de algumas maneiras relacionar isso aqui, ó. Então vamos lá. Pessoal, como que a gente consegue relacionar isso aqui, ó? Lembrando que esse peso aqui, ele não é o peso de água, ele é o peso do corpo, ele é o peso desse corpo aqui que está dentro desse líquido, tá? Dentro do líquido, dentro do recipiente que contém líquido, tá? Beleza? Então tá. Pessoal, o peso do corpo, ele vai ser quem? O peso do corpo, ele vai ser a massa do corpo multiplicado pela gravidade, certo? Quando nós estamos falando em força-peso, nós estamos falando em massa multiplicada pela gravidade, tá? Ótimo, beleza. Então tá. Tudo isso daqui é menor que a força empuxo, que nós já tínhamos definido aqui, ó. Empuxo é quem? A densidade do líquido vezes gravidade vezes volume do líquido, tá? Então, ó, densidade do líquido vezes gravidade e vezes volume de líquido, tá? Beleza? Tudo bem? Então aqui, ó, o que nós temos agora? Pessoal, só que massa, nós já vimos aqui, ó, que nós podemos substituir por densidade multiplicada pelo volume, certo? Então aqui, ó, essa massa, eu vou substituir ela pela densidade do corpo multiplicada pelo volume do nosso corpo. Só que como nós já temos essa gravidade aqui, ó, vai ficar a densidade do corpo, gravidade e vezes volume desse corpo, tá? Beleza? Dessa forma. Tudo isso aqui é menor que quem? Densidade do líquido vezes gravidade e vezes volume de líquido. E agora a gente consegue relacionar isso aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Olha, pessoal, aqui eu posso falar o quê? Ó, que essa gravidade aqui, ela é a mesma que essa. Então eu posso cortar ela. Ó, o que mais que eu posso fazer? O volume do corpo e o volume do líquido, quando eles estão os dois submersos, né? Ó, quando a gente tem que esse corpo que ele está submerso, então o volume do corpo ele vai ser igual ao volume de líquido, não é isso? Então eu posso cortar. Então, ó, de um modo simples, pessoal, o que significa isso? Significa que a condição de flutuação ela vai estar dependendo somente da densidade do corpo, ó, da densidade do corpo e da densidade do líquido, certo? Então, ou seja, quando a densidade
densidade do corpo for menor que a densidade do líquido, o que nós temos? Nós temos uma flutuação, certo? Então, quando a densidade do corpo for menor que a densidade do líquido, nós temos uma flutuação. Beleza? Então, agora vamos falar sobre condição de submersão. É a mesma coisa, pessoal. Nós vamos fazer o mesmo raciocínio, tá? Então, ó, o peso do corpo, o que seria? Ó, antes disso, a gente vai falar sobre a ação dessas forças aqui. Então, antes disso, vamos falar sobre a ação dessas forças. Ó, aqui vocês conseguem perceber que a força-peso ela é maior. Ó. Olha aqui, ó, se comparar a força empuxo e a força-peso ela é maior. Então, quando nós formos calcular a resultante dessas duas forças, a resultante ela vai ficar posicionada para baixo. Então, aqui, com certeza, nós vamos ter uma submersão, tá? Então, pessoal, o que significa isso? Ó, o peso aqui, novamente, é o peso do corpo. Então, eu vou substituir por massa do corpo multiplicado pela gravidade. Aí, tudo isso aqui tem que ser maior que a força empuxo, ó, que seria densidade do líquido vezes gravidade vezes volume de líquido, certo? Pessoal, massa do corpo nós podemos substituir por quem? Por densidade vezes volume. Então, aqui vai ficar assim, ó, densidade do corpo vezes gravidade vezes volume do corpo é maior que densidade do líquido vezes gravidade vezes volume de líquido. Ó, posso cortar algumas coisas aqui, da mesma forma que eu fiz naquela primeira situação. Ó, eu posso cortar a gravidade, que é a mesma, não é isso? E eu posso considerar que o volume do corpo, se ele está submerso, é igual ao volume de líquido. Então, eu também posso cortar. Sobra quem? Sobra a densidade do corpo e densidade do líquido. Então, ó, densidade do corpo e densidade do líquido. Então, essa é a nossa condição de submersão. Ó. Quando a densidade do corpo for menor que a densidade do líquido, aí nós vamos ter uma submersão. Quando a densidade do corpo for menor que a densidade do líquido, nós vamos ter uma flutuação. Certo, pessoal? Pessoal, ó, então nossa aula de hoje basicamente foi sobre isso, tá? Então nós falamos sobre o princípio de Arquimedes, nós falamos sobre a força empuxo, certo? Nós definimos, nós mostramos na prática o que é, e aí nós falamos também sobre as condições de flutuação. Então, ó, flutua quando a densidade do corpo for menor que a densidade do líquido. Condição de submersão, o corpo ele vai ficar submerso em um líquido quando a densidade do corpo for maior que a densidade do líquido. Beleza, pessoal? Basicamente, então, era isso. Até as próximas aulas e tchau!